agora a gente muda de assunto. A desigualdade é uma verdadeira tragédia no Brasil. Falar sobre o mercado de trabalho sem levar isso em consideração chega a ser cruel com a classe trabalhadora, especialmente com as mulheres negras e pobres. E o poder público tem um papel fundamental para reduzir esse problema. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, o Cláudio Amitrano, que está conectado aqui com a gente. Cláudio, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wilker. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação grande estar aqui com vocês no Jornal Brasil hoje. Tá certo. A gente tem muita gente desempregada ainda aqui no nosso país, né, Cláudio? Que medidas são necessárias serem adotadas para que essa realidade mude para o maior número de pessoas? Bom, Wilker, a economia brasileira vive um momento difícil já há algum tempo e seria muito importante que o governo, de alguma forma, adotasse medidas de estímulo à atividade econômica. Tivemos aí um probleminha na conexão com o Cláudio. Cláudio, me ouve? Eu te ouço sim. Pode prosseguir, então. Então, eu dizia que seria muito interessante que o governo promovesse medidas de estímulo à atividade econômica para ampliar a criação, a geração de novos empregos. Essas medidas podem vir tanto pelo lado do gasto público, gastos de boa qualidade, quanto pelo lado da desoneração de impostos também para algumas atividades específicas. Mas é importante que o governo tenha uma agenda para a promoção do desenvolvimento, para a promoção do crescimento econômico, né? E isso é muito importante. Nós ainda estamos num momento de combate muito duro à inflação, uma inflação que teve, na sua origem, choques simultâneos e múltiplos pelo lado da oferta, o que nós economistas chamamos de choques exógenos de oferta, o que torna o combate dessa inflação muito mais difícil. E por esse motivo temos uma taxa de juros ainda muito elevada. À medida que a política monetária for relaxada, é possível que haja uma geração maior de empregos na economia. Certo. A gente tem hoje, só para ilustrar aqui e mostrar para o pessoal de casa, para a gente conseguir ter uma dimensão, a gente tem cerca de 9 milhões e 200 mil desempregados hoje aqui no nosso país. Existe, na sua avaliação, uma perspectiva de melhora disso nesse próximo ano ou nos próximos anos? Sim, é possível, sobretudo na medida em que o governo apresentou e, na verdade, antecipou a apresentação do novo arcabouço fiscal. Há uma grande expectativa em torno da organização das finanças públicas brasileiras, né? Há uma outra expectativa muito grande em prol da reforma tributária. Esses elementos certamente contribuirão para uma maior geração de emprego. Um outro aspecto importante é que é bem provável que nesse ano nós tenhamos algum alívio pelo lado do setor externo. Mesmo diante da crise bancária que ocorreu nos Estados Unidos, foi possível perceber que a autoridade monetária norte-americana, o chamado Fed, o Federal Reserve, ele conseguiu conter, pelo menos por enquanto, conter a crise, de modo que isso não se transmitisse para o resto da economia mundial. E as perspectivas desse lado são relativamente positivas a despeito da guerra russo-ucraniana. A China retomou a sua atividade econômica de forma mais intensa em função do fim da política de Covid-0. Então, pelo lado externo, talvez a gente tenha boas notícias no futuro próximo. E isso certamente contribuirá para as nossas exportações, né? Então, acho que esses são elementos importantes que, aliados à política doméstica, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, podem trazer algum alívio para a economia brasileira. As perspectivas ainda não são extremamente otimistas. Nós aqui no IPEA temos uma projeção de crescimento moderado para a economia brasileira esse ano e para o ano que vem, mas obviamente que essas projeções dependem do desenrolar da política econômica, da agilidade
em que as reformas propostas pelo atual governo e as suas políticas forem sendo implementadas. Tá certo, Cláudio. Tomara, né, que a gente tenha uma reação da economia, que a gente consiga gerar mais empregos, porque a gente sabe que emprego e renda tem tudo a ver com dignidade. Obrigado pela sua participação. Até a próxima, viu? Eu que agradeço e uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.